Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando prosseguimento às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje o nosso estudo será sobre o tema Espíritos Criminosos e Arrependidos. Façamos antes a nossa prece. Jesus, nosso divino amigo, mestre e Senhor, uma vez mais, rogamos a tua bênção e o teu auxílio, para que consigamos cada vez mais compreender o teu evangelho de amor, a doutrina espírita e as leis divinas. Auxilia-nos, Senhor, para que o nosso estudo de hoje nos ajude no aprendizado, na reflexão, e no maior entendimento. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, hoje o nosso estudo é sobre o tema Espíritos Criminosos e Arrependidos. A nossa proposta nesse estudo é compreendermos a situação no plano espiritual daqueles espíritos que cometeram delitos graves durante a reencarnação, a vida terrena. O reflexo desses comportamentos na sua situação na erraticidade. Estudarmos sobre o despertar da consciência, a necessidade do arrependimento, mas, acima de tudo, a necessidade de reparação dos erros cometidos. No dicionário, encontramos a definição de criminoso como sendo aquele que cometeu crime, o infrator, e crime como sendo delito, fato típico proibido por lei, sob ameaça de pena, transgressão de um preceito da lei penal. Mas o nosso estudo se baseia aqui hoje não nas leis humanas, mas nas leis divinas. Muitas vezes, o indivíduo comete alguns crimes aqui na Terra e esses crimes podem passar despercebido pelas leis humanas, pelos homens. Mas diante das leis divinas, nada fica oculto. No livro dos Espíritos, na questão 621, encontramos a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Ou seja, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. E à medida que o espírito
vai se desenvolvendo à medida que, na utilização do seu livre-arbítrio, ele escolhe o caminho a tomar. Ele tem opção de escolha de como agir. Mas nós sabemos que, à medida que o espírito vai desenvolvendo a razão e o entendimento, ele se torna responsável pelos seus atos e sofrerá as consequências de seus atos, sejam eles bons ou maus. Não há como fugir, então, das leis de Deus, porque é a nossa consciência mesma que nos aponta o caminho a tomar e que nos cobra quando nos afastamos da lei divina. Na questão 973 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Repetindo, quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? E a resposta da espiritualidade é: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Interessante essa resposta. As torturas morais que constituem a punição de certos crimes, segundo a espiritualidade, não há descrição possível sobre essas torturas. Porque o que atormenta o espírito que se afastou das leis divinas, que se distanciou do Pai na caminhada terrena, cometendo delitos e às vezes delitos gravíssimos, a consequência disso são as torturas morais. Espíritos que se encontram muitas vezes em planos inferiores da erreticidade, com a consciência culpada, sofrendo, muitas vezes se martirizando, porque a própria consciência aponta os erros que cometemos e nos cobra a reparação desses erros. E segundo os espíritos, a mais horrível tortura consiste em pensar em que estão condenados sem remissão. Ou seja, muitas vezes, espíritos que se encontram com a consciência culpada no plano espiritual, porque cometeram delitos graves na existência terrena, muitas vezes perdem a esperança, se desesperam, achando ou imaginando que o sofrimento não terá fim, que serão condenados por toda a eternidade pelos seus erros. Mas aí nos lembramos de que o Pai não quer a morte do pecador, mas sim a do pecado. Ou seja, por mais graves que sejam os delitos cometidos,
e muitas vezes são gravíssimos, e se acumulam de vida após vida, de existência após existência, no círculo vicioso. Sempre a oportunidade de arrependimento, da reparação, da mudança de atitude. Kardec, comentando a resposta dos Espíritos à questão 973 do Livro dos Espíritos, diz: mas em tese geral pode-se dizer, cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Primeiro ponto, então, cada um é punido por aquilo em que pecou, diante da lei de Deus. Cada um é punido por aquilo em que pecou. Ninguém paga ou ninguém é cobrado pelo erro cometido por outros. Mas é a nossa própria consciência que nos cobra quando cometemos equívocos e infringimos a lei de Deus. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Nas obras subsidiárias da doutrina espírita, encontramos grandes relatos de espíritos que faliram na sua existência física, afrontando gravemente a lei divina e a própria consciência, e que muitas vezes passam por longos períodos em sofrimento no plano espiritual. E a consciência cobrando, mentalmente ligados às cenas dos crimes que cometeram. Eles sofrem e se afligem com a visão repetida desses delitos, até que se arrependam e busquem um novo caminho. Quantas e quantas vezes nas reuniões mediúnicas a espiritualidade traz espíritos em grande sofrimento, e esses espíritos relatam a aflição, o desespero por que passam, revendo mentalmente todos os crimes cometidos. Muitas vezes, se sentindo culpados, procuram infligir a si mesmo castigos na tentativa de diminuir a dor consciencial. Mas é importante lembrar que se o espírito ou qualquer um de nós
cometeu delitos graves, sempre é hora para despertar da consciência. Sempre é hora de se arrepender, de modificar a sua postura diante da vida, de procurar um caminho melhor, equilibrado e digno, e de buscar a reparação de seus atos. Porque Deus, na sua imensa bondade e infinita misericórdia, sempre estará a nos dar novas e repetidas oportunidades para que nos corrijamos, para que nos melhoremos. No livro Céu e Inferno, no capítulo 6, encontramos depoimentos de alguns espíritos que cometeram delitos graves aqui na Terra. E eles relatam o sofrimento por que passam ou por que passaram. Temos, por exemplo, o caso do espírito Jacques Latour, quando ele diz: e as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. Aí estão, e vejo-as todas, todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue? Tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos. E o cheiro de sangue, não o sentis? Ó, sangue, sempre sangue. Elas que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre impiedosamente. O sangue inedria-me. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando. Entretanto, quando eu me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar. Oh, sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Que sofrimento. Aí é bom lembrar que muitas vezes as vítimas não estão ali, ao menos aquelas que souberam perdoar, seguiram adiante. Mas é a consciência do delator, do criminoso, do infrator, que cobra. E ele mentalmente, num quadro mental e ideoplástico, passa a rever as cenas dos seus crimes, as suas vítimas. E se tortura com essas visões repetidas. É muito triste. Mas é importante sabermos disso, para que saibamos aproveitar a nossa existência desde já, no caminho do aperfeiçoamento moral e intelectual e da redenção de nossa alma. No livro Falando a Terra, na página 69 e 71 da minha edição, da edição que eu tenho, o espírito Abel Gomes traz alguns relatos de casos que ele viu no plano espiritual. E traz esses relatos para nos alertar. Diz ele:
Depois da morte, porém, livre de certos princípios de gravitação que atuam na experiência carnal contra a fácil exteriorização do desejo, a criatura alia-se ao objeto de suas paixões. No plano físico, muitas vezes, conseguimos nos enganar a nós próprios e ao nosso próximo e às leis dos homens. Mas no plano espiritual não há como. A realidade se apresenta, não há como fugir dela. Assim é que surpreendemos entidades fortemente ligadas umas às outras, através de fios magnéticos, nos mais escuros vales de padecimento regenerativo, expiando o ódio que as acumpliciaram no vício no crime. Outras que perseveram no remorso pelos delitos praticados, improvisam elas mesmas com as faculdades criadoras da imaginação, os instrumentos de castigo dos quais se sentem merecedoras. Que triste realidade. Entidades fortemente ligadas umas às outras, através de fios magnéticos, dos mais escuros vales de padecimento regenerativo, expiando o ódio que as acumpliciaram no vício do crime. É a afinidade, é a sintonia que une essas criaturas. E elas sofrem porque a consciência cobra. Outras que perseveram no remorso pelos delitos praticados, improvisam elas mesmas com as faculdades criadoras da imaginação, os instrumentos de castigo dos quais se sentem merecedoras. É necessário o arrependimento. É sadio o remorso, mas aquele remorso que parte em seguida para a modificação de conduta e para a reparação dos erros cometidos. Mas há criaturas que caem por tempo prolongado no remorso e ficam remoendo as próprias faltas, sem nada fazerem para se corrigirem e para repararem essas faltas. Improvisam elas mesmas com as faculdades criadoras da imaginação, os instrumentos de castigo dos quais se sentem merecedoras. Elas mesmas procurando se punir, se martirizar no plano espiritual, tentando assim apagar ou diminuir os delitos que cometeram. Mas não é por aí. É necessário o arrependimento. O remorso é sadio, como dissemos, desde que partindo a criatura desde já para a mudança de postura diante da vida e para a reparação de seus erros. Porque ficar remoendo não adianta, só aumenta o desespero e o sofrimento. Criminosos, detidos na visão de pavorosas imagens que pintaram na vida íntima. Traidores, de pensamento fixo na contemplação da paisagem, onde lobrigaram as suas vítimas pela última vez. Caluniadores, estagnados nos delitos que cometeram. E toda uma multidão de entidades que conservam resíduos de lembranças deploráveis na consciência. Gastam anos e anos na operação a que poderíamos chamar decantação interior das emoções escuras e violentas.
Nos lembramos de um caso no livro Devassando o Invisível, escrito de Ivone do Amaral Pereira, em que ela narra que certa vez, durante o desprendimento de seu espírito pelo sono físico, um benfeitor espiritual a levou a uma região de muito sofrimento. E ali havia um recinto com as portas abertas, mas com alguns espíritos ali dentro, sofrendo amargamente e se sentindo presos. Mas as portas estavam abertas. Mas eles não conseguiam sair daquele recinto, porque mentalmente eles viam do lado de fora, como se fosse um cemitério onde estariam enterradas as suas vítimas. E ali havia um espírito abnegado, trabalhador do bem, que procurava esclarecer e auxiliar aquelas criaturas. E que costumava fazer uma sopa para alimentá-los. E a hora que ela oferecia a sopa para cada um deles, eles olhavam com os olhos arregalados e atiravam o prato fora. Viam naquela sopa sangue, pedaços de ossos, de carnes, como se fossem pedaços, restos de suas vítimas. Mas não era nada disso, era simplesmente uma sopa para alimentá-los. Mas o martírio consciencial era tamanho que tudo que elas olhavam lembrava-lhes os delitos cometidos e se sentiam prisioneiros. Ainda no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, encontramos o depoimento do espírito Lemer. Diz ele: pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor. Vamos repetir. Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal encargo. Na última reencarnação, ele havia sido um sacerdote. Mas que se desviou do caminho. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora, sofro todas as torturas do inferno, ateando-me as vítimas, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Cresta-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Olha o sofrimento. Foi um sacerdote. Infelizmente se corrompeu. Isso nos mostra que o que importa não são os títulos, as aparências, mas é a conduta de cada criatura.
De nada vale o conhecimento e o cargo ocupado, mesmo no sacerdócio, se a criatura se desvia de Deus e da própria consciência. Outro espírito, Vescher, também no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, nos diz: sou punido porque tenho consciência de minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Ele assassinou alguns irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência, que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. O espírito já arrependido de seus erros, com a consciência cobrando a reparação. E é interessante que em seu relato ele mesmo diz que a sua consciência apontava que aquele não era o caminho correto, alertava-o sobre os seus erros. E ele mesmo assim permaneceu nos erros, recapitulando e se desviando, sabendo que estava errando. Mas pelo menos já estava arrependido e pedia perdão a Deus. Porque é sempre importante frisar que, por mais grave e cruel tenha sido o delito cometido por qualquer espírito na sua existência terrestre, sempre surge a oportunidade de reparação e de modificação de conduta. Pois, como já dissemos, Deus não abandona nenhum de seus filhos e sempre envia a cada um de nós novas oportunidades para a nossa correção, para a nossa transformação moral e para a reparação dos erros cometidos. Na questão 990, na questão 990 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Ou seja, esse arrependimento dos erros ocorre quando ainda na carne, durante a reencarnação, ou é somente no lado espiritual após o desencarne? Vejamos a resposta. No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. O arrependimento se dá no estado espiritual. Quando o espírito não se corrige, não se arrepende durante a existência física, permanece endurecido no erro. Mas chega um momento no mundo espiritual em que a sua consciência vai cobrar. E que ele vai perceber a gravidade dos erros cometidos.
e vai pedir e suplicar por uma nova oportunidade para a reparação dos erros. Mas esse arrependimento também pode se dar ainda durante a vida física, quando o espírito, por maiores que tenham sido os crimes cometidos, ainda na existência física ele percebe, a consciência cobra pelos seus erros, e ele pode se arrepender e começar a modificar a sua postura durante a própria existência. Isso ajudará muito. Mas há espíritos endurecidos que permanecem endurecidos no plano espiritual. E às vezes, por prolongar o tempo, até que um dia a consciência desperta. E há aqueles espíritos, infelizmente, que permanecem endurecidos no erro no plano espiritual, até que são recambiados compulsoriamente para uma nova existência física, para uma existência expiatória. Pergunta 994 do Livro dos Espíritos. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Ou seja, aquele espírito perverso endurecido no erro, que não reconheceu as suas faltas durante a vida física, chegou à desencarnação e ele é endurecido ainda. Será que ele sempre reconhece as suas faltas depois da morte? Vejamos a resposta da espiritualidade. Sempre as reconhece. E então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errar a senda que tomaram e o arrependimento virá. Então, o reconhecimento das faltas sempre acontece um dia. Pode demorar um pouco. Alguns reconhecem os erros mais rapidamente, ouvindo a voz da própria consciência. É o despertar da consciência. Mas há aqueles espíritos endurecidos, como dissemos, que permanecem endurecidos por longo período no plano espiritual. O arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Espíritos que sofrem no além, que gritam de dor e sofrimento, e passam por torturas morais inenarráveis, mas que não se dispõem a modificar a própria conduta e a buscar o caminho do bem. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errar a senda que tomaram e o arrependimento virá. É a lei do progresso. Todos temos que progredir e progrediremos. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Isso depende de cada um. Do esforço, da persistência no bem, da decisão firme de renovação e de transformação moral.
mas é da lei divina o progresso. Porque somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, sem conhecimento, mas destinados à perfeição, à purificação, à pureza espiritual. Todos chegaremos lá, mas essa hora vai depender do esforço de cada um. Mas sempre haverá um momento do despertar da consciência. Na questão 1007, Kardec indaga aos espíritos: haverá espíritos que nunca se arrependem? Será que haverá espíritos que permanecem eternamente endurecidos? A resposta: há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso que falamos e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Ou seja, o arrependimento sempre surge, sempre haverá. Alguns percebem os seus erros e a consciência desperta mais rapidamente. Outros permanecem endurecidos por mais tempo, mas um dia a consciência vai despertar e com ela o arrependimento e o desejo de reparação, de melhoria. Na questão 999 do Livro dos Espíritos, basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus. Repetindo, basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus. Ou seja, basta arrepender-se dos erros. Isso é suficiente? Vejamos a resposta. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o passado. É necessário o arrependimento dos erros cometidos. Isso concorre, já é um passo enorme. Mas é necessária a expiação do passado, dos erros cometidos. É necessária a reparação. Essa reparação pode se dar através da dor expiatória ou através do amor que cobre uma multidão de pecados. Mas, infelizmente, aqui na Terra, a grande maioria de nós ainda tem preferido a dor expiatória. Ou seja, a grande maioria ainda necessita da expiação, da dor, do sofrimento, para se modificar e reparar os seus erros. Mas a reparação é necessária, como dissemos. Pode ser através da dor expiatória, mas pode ser também através da ação no bem, perseverante no bem, porque o amor cobre a multidão de pecados. Vejamos a questão 998 do Livro dos Espíritos. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Onde se dá a expiação dos erros? No mundo espiritual ou no plano físico? Vejamos a resposta. A expiação se cumpre durante a existência corporal,
mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Ou seja, sempre a expiação é no mundo físico, na reencarnação. Mas o arrependimento, o espírito pode se arrepender e já buscar um novo caminho, o trabalho no bem, no mundo espiritual, granjeando méritos do lado de lá. E isso ajudará muito em reencarnação futura. Ou seja, o espírito que se arrepende no mundo espiritual, que é auxiliado, esclarecido, e dependendo da sua condição e do seu entendimento, muitas vezes pode ser aproveitado em trabalhos de socorro semelhantes, já lá no mundo espiritual antes da reencarnação. Isso ajudará muito. E ele granjeará méritos com isso. Então vejamos a pergunta 991 do Livro dos Espíritos. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E a resposta: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência e que possa expiar as suas faltas. Se o espírito cometeu inúmeros delitos aqui na Terra, se arrepende no mundo espiritual, ele vai se preparar melhor para uma nova existência. Para a sua elevação espiritual e a reparação de suas faltas. No livro Falando a Terra, o espírito Abel Gomes, continuando a sua narrativa sobre espíritos, sofrimento de espíritos, cometeram delitos no plano físico, e a situação deles no plano espiritual. Ele relata, em se tratando, porém, de espíritos que, além de não haverem cumprido os deveres que lhes competem, junto à família consanguínea, se extraviaram ainda em delitos deploráveis. Esses, quando acordam para o arrependimento construtivo, são aproveitados na assistência laboriosa a criminosos, junto aos quais encontram o caminho aberto a valiosas intercessões. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre dando novas oportunidades. E ainda lá no plano espiritual, o espírito se arrependendo. Quando acordam para o arrependimento construtivo, eles são preparados e aproveitados em trabalhos de assistência a criminosos, como eles foram, junto aos quais eles encontram o caminho aberto a valiosas intercessões, já se preparando desde lá para uma existência futura, mas já granjeando méritos no plano espiritual. Desse modo, vemos muitos malfeitores desencarnados em trabalho ingente, buscando amparar delinquentes confessos, arrebatando-os da aventura maligna para o serviço honesto. Reparamos homicidas, tocados de remorso, procurando desviar o pensamento negro
de cérebros desvairados pela revolta ou pela insubmissão, anulando crimes em tecedura. E observamos mulheres que a leviandade venceu em outro tempo, empenhadas em socorrer corações femininos à beira de precipícios imensos. Espíritos que cometeram delito, mas se arrependeram no mundo espiritual e buscando a melhoria de si mesmo e sentindo a necessidade de reparação, desde lá, são aproveitados no trabalho de auxílio a criaturas encarnadas ou desencarnadas que cometeram crimes semelhantes ou que estão pensando em cometer, e esses espíritos arrependidos procuram desviar do caminho errado através das sugestões mentais. Interessante. Esses batalhadores improvisados não operam exclusivamente nos círculos da carne, mas também nas zonas imediatas à vida terrestre, reconfortando mentes sofredoras, ou corrigindo-lhes as perturbações auridas nas correntes tenebrosas do mal, auxiliando aqueles que faliram ou estão por falir, como eles próprios faliram, já no trabalho de socorro, já na ação no bem desde o mundo espiritual. Nós vimos assim que a justiça divina está sempre acompanhada da misericórdia. E sempre é hora de modificar-se, de renovar-se, de buscar um novo caminho, de agir no trabalho em favor dos semelhantes. Por mais graves os crimes cometidos, o espírito pode se modificar, se corrigir e reparar as suas faltas. Pode buscar e deve buscar a redenção de suas almas. E aproveitar as oportunidades novas, ajudando o próximo e ajudando a si próprios. E com isso se elevando e se redimindo espiritualmente. Chegamos ao término de nosso estudo, agradecendo a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por mais esta oportunidade de estudo, de reflexão e de aprendizado. E rogando Jesus uma vez mais, auxilia-nos, Senhor, na nossa transformação moral, na reparação dos erros cometidos, na modificação de nós mesmos e de aproveitamento das oportunidades novas na ação no bem e na redenção de nosso espírito. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.